Com o coração queimando pela palavra de Deus. Você pode dizer com toda expressão que você ama a palavra de Deus? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Olha, se você ama a palavra de Deus, você é um vencedor. A palavra de Deus é a fonte que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa. Eu tenho me dedicado nas últimas 5 semanas, essa é a 5ª, uma série de mensagens cujo tema é perguntas transformadoras. Quem está acompanhando essa série? Está te abençoando? Como eu disse semana passada, eu entrei numa fria, porque eu resolvi cavar na Bíblia as perguntas transformadoras que Deus fez e descobri que elas são mais do que eu pensava. E agora eu entrei nesse lago, ele é profundo, as águas são limpas. E eu não estou querendo sair mais. Só que eu tenho que sair. Nós precisamos dar outras direções para a igreja. Então, hoje, no próximo domingo, ainda vamos estar nessa série. Eu termino a série no próximo domingo. Mas já estou com o meu coração praticamente convencido de que vale a pena transformar isso num novo livro. Inclusive colocando as perguntas sobre as quais eu não vou poder pregar, e elas estão na Bíblia, e elas são tremendamente transformadoras. Então, ore por isso. Mas nessa noite, o Senhor vai nos falar mais uma vez. Normalmente, nos aproximamos de Deus querendo afirmações, querendo que Deus nos dê direção, respostas. Mas às vezes, ao invés de respostas, Deus nos faz mergulhar em certas perguntas, e por trás das perguntas estão as chaves que nós precisamos para mudar a nossa vida. E nessa noite eu quero começar com um texto. Aliás, todos os principais textos que eu vou usar estão no Evangelho de João. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 8. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Uma história dramática, mas tremendamente inspiradora. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Queridos, a culpa é o maior problema dos seres humanos. Não apenas o sentimento de culpa, mas a culpa em si. Quando nós estamos debaixo do fardo, que a consciência de que estamos transgredindo, que estamos ofendendo a Deus, e muitas vezes, além de Deus, estamos ofendendo a nós mesmos, a nossa família, a nossa fé, o corpo de Cristo. Essas coisas trazem um peso terrível.
Isso é tão pesado que Jesus costumava resolver o problema da culpa antes de fazer os milagres. Você vai se lembrar de que algumas vezes pessoas foram colocadas diante de Jesus buscando um milagre, um cego, um paralítico. E antes de fazer o milagre, Jesus olhava para aquelas pessoas e dizia: perdoados são os teus pecados. E muita gente ficava perplexa, em primeiro lugar, porque diziam: mas quem é esse que pode perdoar pecados? Que blasfêmia, não sabendo que ele era o Filho de Deus. Mas às vezes ficavam também frustradas, porque estavam tão ansiosas por ver um milagre, e Jesus priorizava resolver o problema mais sério, que era o problema da culpa. Pois bem, essa mulher sobre a qual nós lemos estava aqui sendo esmagada pela culpa. Em primeiro lugar, porque a sua própria consciência pesava. Ela embarcou numa aventura, ela se pôs no adultério. Não sei se ela era casada ou se ela se relacionava ilicitamente com alguém casado. Ela havia acreditado, como nós muitas vezes acabamos acreditando, que o pecado não tem consequências, que no final tudo vai dar certo e que por aquele momento vale arriscar. Mas ela foi apanhada. Eu sempre digo, você já me ouviu, se está aqui há algum tempo, que não adianta tentarmos esconder o pecado. O pecado tem orelhas grandes e fluorescentes. E por mais que você o esconda a qualquer hora, ele aparece. Apareceu. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A casa caiu. Aquela ilusão, quem sabe, de que ela poderia desfrutar daquilo sem que ninguém soubesse, como acontece mais cedo ou mais tarde, aquela ilusão foi vencida pela realidade. Agora está ela aqui se sentindo culpada. Mas não apenas se sentindo culpada, ela está sendo acusada. Homens estão apontando os dedos e dizendo: ela é uma pecadora e ela merece morrer. Aliás, a Bíblia diz que ela precisa morrer. A lei de Moisés, o Antigo Testamento diz. Existem homens com pedras nas mãos para atirar contra ela. Que aflição. E para piorar a sua situação, essa mulher está provavelmente pela primeira vez diante do único homem realmente santo que pisou nessa terra, Jesus Cristo. Ela foi jogada diante dele. E a santidade de Jesus, porque ele era Deus encarnado, Filho unigênito. Eu acho que a santidade de Jesus, o brilho da santidade de Jesus fazia com que as trevas daquela mulher se manifestassem ainda com mais veemência. E o que ela pode esperar? Ela pode esperar apenas a morte. É muito interessante o texto, porque aqueles homens estão acusando a mulher diante de Jesus e querendo um veredito dele. Eu morro de curiosidade, como eu gostaria de saber o que Jesus escrevia no chão com o seu dedo. Talvez só uma suposição. Talvez ele escrevesse os pecados que todos nós cometemos um dia: mentira, inveja, ira, lascívia, prostituição, pornografia. Não sei, é só uma sugestão. Não estou afirmando que foi assim. Eu sei que à medida em que os acusadores daquela mulher levantavam a sua voz e exigiam uma condenação, Jesus, num determinado momento, se levanta e diz: é verdade, vocês estão certos. Ela merece morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Se algum de vocês estiver sem pecado, pode começar o apedrejamento. E essa palavra foi no centro da consciência de todos aqueles homens religiosos, mas cheios de justiça humana. E sabe, meus irmãos,
eles são desarmados na presença de Jesus. Porque provavelmente pela primeira vez na vida eles se viram indignos de acusar qualquer pessoa. E vão deixando aquele lugar um a um, até que Jesus olha para a mulher e diz, a pergunta transformadora: onde estão os teus acusadores? E aquela mulher que esperava pedradas olha ao seu redor e diz: eles se foram, ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Sabe, eu creio que nessa noite o Espírito de Cristo está fazendo essa pergunta. É possível aqui nesse lugar e nas centenas, mais de 1000 pessoas que nos acompanham de longe, certamente a gente que está vivendo debaixo do peso da culpa, gente que errou, gente que tomou a decisão errada, gente que está envergonhada pelas suas próprias escolhas, gente que está sendo acusada, julgada pelos outros. E nessa noite Jesus está fazendo a mesma pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que podem te condenar? Sabe, queridos, eu entendo que o que Jesus queria provocar no coração daquela mulher e no coração de cada um de nós era a consciência de que em sua presença, e apenas em sua presença, todos os homens se igualam. Em sua presença todos são pecadores. Em sua presença ninguém é melhor que ninguém, e ninguém é pior do que ninguém. Na presença de Jesus, e nós sabemos isso por tudo que entendemos da palavra, todos nós somos condenados. Todos nós somos pecadores, fomos destituídos da graça, da glória de Deus. E justamente por sermos culpáveis ou culpados, nós não temos condição de apontar o dedo. Ninguém aqui, a começar de mim, tem autoridade para apontar o dedo, porque na presença de Jesus todos nós somos culpados. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 32, ele diz: porque Deus a todos encerrou, prendeu na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Diga aleluia. Todos foram encerrados debaixo da condenação, da culpa, mas o Senhor veio para manifestar a misericórdia a todos. Quando ele diz: onde estão os teus acusadores, ele está dizendo: ninguém tem autoridade para condenar você. Mas há uma outra verdade que completa essa primeira. A presença de Jesus é o único lugar onde a nossa justa condenação é anulada pelo perdão. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda isso no seu espírito. Na presença de Jesus, e apenas na presença de Jesus, a nossa justa condenação. Nós estávamos todos justamente condenados, porque pecamos, porque nos afastamos de Deus, porque ferimos a sua santidade. É isso que a palavra de Deus revela do começo ao fim. Mas na presença de Jesus, a nossa condenação é anulada pelo perdão. Quando Jesus diz: ninguém te condenou, de certa forma, Ele está levando essa mulher a entender que não se tratava apenas de tê-la defendido dos seus acusadores, e Jesus o fez, mas se tratava também de fazê-la perceber que o único que poderia condená-la não a condenou. Ouça, somente Deus pode nos condenar, porque Ele é santo, mas Ele decidiu nos perdoar.
Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, mulher. É por isso que nós precisamos encher o nosso peito, nos apropriar dessa verdade e dizer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 1 e 2, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ouça, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Todos nós estávamos debaixo de uma lei, presos pelo pecado, devedores da morte. Não tínhamos como nos desprender desse domínio. Mas o que diz aqui na minha Bíblia é que em Cristo Jesus, o meu Pai fez prevalecer em mim a lei do Espírito da vida. Onde estão os teus acusadores? Você não precisa se arrastar debaixo da culpa. Se você confiar na religião, a religião vai lhe condenar. Se você recorrer aos que não têm nenhuma revelação de Deus, eles vão insistir na ilusão de que você pode viver uma vida de pecado sem consequências, e a casa vai cair qualquer dia, porque sempre cai. Então a religião não pode resolver o problema da culpa. E nem nós podemos viver uma vida de pecado sem pagarmos o preço por ela. Mas ouça, na presença de Jesus, nós temos pleno perdão. E é importante, essa mulher compreendeu e ela foi colocada diante de uma decisão. Porque a graça de Deus não é concessão para que nós pequemos sem culpa. Infelizmente, alguns estão entendendo errado a graça quando Jesus diz, tampouco eu te condeno. Ele não está dizendo, mulher, eu te aprovo no seu adultério, volte a viver a sua aventura. Não. Depois de fazer a pergunta, Jesus faz duas afirmações que se completam, que se complementam, que precisam entrar no nosso coração e guiar a nossa vida. Você pecou? Sim. Você tem pecado? Muitas vezes sim. Você merece a rejeição, a vergonha, a morte? Sim. Mas eu não te condeno. Eu te ofereço perdão. Essa é a primeira afirmação. Mas a segunda afirmação, que completa a primeira, é vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ou seja, a graça é não apenas o perdão de Deus, mas é o poder de Deus para vivermos uma vida santa e vitoriosa. Essa mulher estava agora diante de uma decisão. Uma vez que na presença do Senhor ela teve perdão, ela iria viver pelo perdão, aproveitar a oportunidade de viver em novidade de vida, aproveitar o poder que lhe estava sendo liberado sobre o seu coração, para não voltar à escravidão antiga. Ou ela desprezaria tudo o que o Senhor estava fazendo e falando, e voltaria a viver debaixo da velha culpa. Quem está entendendo? Onde estão os teus acusadores? O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É uma nova realidade que se abriu para nós. Sabe, não se trata de que, ok, vou viver sempre pecando, porque Deus vai viver sempre me perdoando. Não, a graça diz, você está perdoado e você está empoderado para viver uma vida santa. Porque você recebeu uma divina semente. Põe a mão assim no seu coração. Diga, eu tenho a divina semente. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso ir e não pecar mais.
Amém? Glória a Deus. Graça, pura graça. A próxima história está a 3 capítulos adiante, João capítulo 11, versículos 38 a 44. Acompanhe a leitura. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, engraçado, porque Jesus vai responder com uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Repete comigo: não te disse eu? Põe uma interrogação nisso aí. Não te disse eu? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Uau! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E se consumou um dos maiores milagres narrados na Bíblia. Um homem morto há 4 dias, enterrado em estado de putrefação, voltou à vida, teve o seu corpo restituído. Mas é muito interessante porque nesse cenário de morte, nesse cenário do irreversível, nesse cenário em que as pessoas, especialmente as 2 irmãs de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, você sabe, essa família sempre recebia Jesus em sua casa. Lázaro adoeceu, eles esperavam que Jesus chegasse antes que as coisas piorassem. Jesus não chegou, finalmente Lázaro morreu. E quando Jesus chega já são 4 dias. Não há reversão. As pessoas naquela casa já estavam tratando de reprogramar a sua vida com uma perda, de se adaptarem, de se conformarem. Irmãos, eu admito que em alguns momentos nós precisamos nos conformar. Em alguns momentos nós vamos perder pessoas, coisas, status, e vamos precisar nos conformar com aquilo. Mas em outros momentos, o que está na agenda de Deus é um milagre. E quando o milagre está na agenda, nós vamos ter que lutar contra a nossa razão, porque a nossa razão diz: não, Senhor. Jesus, já cheira mal. Eu fico muito impressionado porque num determinado momento Jesus entrou naquela casa, ele sentiu a tristeza, até mesmo o ressentimento que pairava naquele ambiente, porque ele não veio antes. E há um momento em que Jesus chora, sentindo a dor daquelas pessoas, ainda que ele soubesse que o milagre estava na agenda. Mas chega aquela ocasião em que ele se agita no seu espírito. Jesus, agitando-se no seu espírito, diz: onde está a sepultura? Eu estou orando para que Deus nos dê esse agito em nosso espírito. Eu estou orando para que Deus nos inconforme, para que Deus nos agite na direção dos milagres, das coisas impossíveis.
E eles se dirigem àquela gruta onde está enterrado Lázaro. E a reação de Marta é: Senhor, não. Isso é página virada. Já aconteceu, já foi, já deu. Mas a essa resposta tão lógica, tão racional, aparentemente até tão madura, Jesus faz uma pergunta: eu não te falei? Eu não te disse? E esse eu não te disse é um chacoalhão do Senhor na nossa vida. Porque Ele está querendo que nós nos lembremos das suas promessas. Ele está querendo que nós tragamos à memória aquilo que Ele já falou e que nós permitimos que as circunstâncias enterrassem. Eu tenho certeza que se você serve a Cristo já há algum tempo, você tem promessas de Deus guardadas no seu coração, quem sabe esquecidas. Ou às vezes não são promessas, são direções. Ele nos manda fazer certas coisas. Mas aí vem a vida e prova por A mais B que aquilo não vai dar certo, que algo falhou, que nós precisamos nos adaptar. E nessas horas, quando nós estamos abrindo mão daquilo que o Senhor não riscou, ouça, eu não estou falando, volto a dizer, das perdas, que nós precisamos contar como entregas e seguir a vida. Eu estou falando daquilo que o Senhor ainda quer fazer na nossa vida, porque Ele falou um dia, e Ele não cumpriu ainda a sua promessa. Se creres, verás a glória de Deus. Não te hei dito, eu não te disse, Marta. Lembre-se do que eu lhe falei. Essa é uma noite para o Senhor trazer de volta as promessas que estão escondidas atrás das circunstâncias. Essa é uma noite do Senhor fazer a razão, a lógica de muitos de nós aqui se curvar diante da palavra do Eterno. Sabe, o não te disse eu que sai da boca de Jesus em forma de pergunta é um chamado a não nos esquecermos das suas promessas. Quem tem uma palavra de Deus na vida, queridos, tem uma bússola. E às vezes nós estamos perdidos no meio das circunstâncias porque simplesmente nos esquecemos que Ele nos deu uma bússola, que Ele nos deu uma lâmpada, que Ele nos deu uma luz para o nosso caminho. Cada vez que Deus fala algo, e sabe, claro, isso funciona também com relação às promessas que são para todos nós, que estão escritas na Bíblia, mas eu estou falando de coisas que Ele fala aos nossos ouvidos, coisas que Ele promete individualmente a cada um de nós e que nós precisamos lembrar. O Espírito Santo nessa noite está te ajudando ao perguntar: eu não te disse um dia? Eu não te disse que o seu casamento será restaurado? Eu não te disse que você terá um ministério frutífero e abençoado na casa de Deus? Eu não te disse para tomar tal e tal decisão, e você tomou, e parece que as coisas deram errado. Ouça, quando você está na minha palavra, nada dá errado, é tudo aparência. Vocês sabem que nessa quarentena eu entreguei à igreja, ao corpo de Cristo, um livro, Liderança Acima da Média. Quantos de vocês têm o livro Liderança Acima da Média já? Já leu? Os demais estão todos em pecado ainda, condenados. Eu queria muito que você lesse a mensagem completa desse livro. É um tesouro. Fala de um homem que recebeu palavras de Deus na sua juventude, na sua adolescência. Deus lhe dava sonhos. Estou me referindo a José, filho de Jacó. E a vida transcorreu por mais de 20 anos como se não se encaixasse as promessas de Deus. Mas José nunca se esqueceu do que Deus falou.
Foi a palavra do Senhor que o sustentou nas incoerências. Ele nunca abriu mão da promessa de que um dia a sua família estaria diante dele, curvada, e ele estaria em condição de abençoá-la para que ela seguisse. Quem tem uma palavra, tem uma lâmpada, amém, queridos? Acho que foi isso que quis dizer o salmista, no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse não te disse eu, Marta, é um chacoalhão de Deus que tenta nos devolver a rota da fé. Muitas vezes nós deixamos de crer. Nós deixamos de crer porque as circunstâncias parecem falar mais alto. Marta havia deixado de crer. Ela olhava para aquela pedra que fechava aquela sepultura e dizia: não pode ser tirada, já cheira mal, não tem jeito. Mas Jesus olha para ela e diz: eu não te falei. E quando Jesus faz essa pergunta, ela se lembra e ela volta a crer. E ela ordena que a pedra seja tirada. Não foi Jesus quem tirou aquela pedra. E o milagre acontece, se torna um testemunho naquela cidade de Betânia, no meio daquela família. Que tal voltar à rota da fé? O Senhor está perguntando para muitos de vocês: não te disse eu? Volte a se pautar no que eu disse. Pare de ouvir as pessoas, pare de ouvir as coisas, pare de ouvir as circunstâncias, pare de ouvir o inferno. Não te disse eu? Apegue-se ao que eu disse. A minha palavra, ela tem poder de se cumprir na vida daquele que crê. É isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 diz: por essa razão, olha só, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se você tem uma verdade de Deus ouvida um dia, apegue-se a ela, apegue-se com mais firmeza. Não deixe que ninguém e nada demova o seu coração da fé. Porque aquilo que Deus diz é. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Agora, queridos, quando nós temos uma promessa, a única condicional é a fé. Se você me pergunta: Danilo, então se Deus me falou algo, se Deus me deu uma direção clara, significa que tudo dará certo? Não. Porque há uma condicional. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Então a palavra, a promessa, a direção é uma semente poderosíssima. Mas uma semente por si só não germina, ela precisa de terra. E a terra que nós oferecemos à semente é a nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer. Mas é impossível. Mas eu falei. E quando Deus fala, irmãos, não há impossíveis. Creia. O choro daquela casa foi transformado em festa e alegria naquele dia, porque Marta se lembrou das promessas de Jesus. Lembre-se das promessas que Ele tem na sua vida, amém? A terceira história dessa noite está mais adiante, também no Evangelho de João. Novamente diante de um túmulo, novamente uma cena de choro e tristeza. João capítulo 20, versículo 11 a 17. Maria, está se referindo a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés.
Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Perguntas transformadoras. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Perguntou-lhe Jesus: por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Uau, eu fico arrepiado só de imaginar essa cena. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Por que choras? Por que choras? Claro, mais uma vez temos aqui uma cena de dor. Chorar é da vida. Quantos já descobriram que chorar é da vida? Chorar é da vida. É preciso chorar. Há momentos que são momentos de derramar lágrimas. Eu sempre digo que as lágrimas são a expressão que as palavras não conseguem colocar. Quando não há palavras, quando não há gestos para manifestar o que eu estou sentindo, o que eu faço, eu choro. E chorar é da vida. Jesus chorou tantas vezes. Ele nos ensinou a chorar com os que choram. Talvez haja alguém aqui que esteja num momento em que o mais apropriado seja chorar, quem sabe você, que está vivendo uma circunstância de dor e que tem derramado as suas lágrimas diante do Senhor. Mas sabe, queridos, é preciso chorar, mas choro tem prazo de validade. Ouça, choro tem prazo de validade. Não existe choro que tem direito de se perpetuar na vida de ninguém. Maria Madalena, aqui inconsolável, chorava, mas então vem a pergunta: por quê? Por que choras? Sabe o que Jesus estava fazendo com essa mulher e quem sabe queira fazer com você? Jesus estava dizendo: Maria, atualize-se. Maria, recarregue. Maria, o seu choro fez sentido sexta-feira. O seu choro fez sentido ontem, sábado. Sábado era dia de chorar, Maria. Mas hoje é domingo. Domingo não é dia de choro. A morte foi tragada, vencida. Um novo capítulo já foi inaugurado. Suas lágrimas venceram de prazo. Atualize. Sabe, queridos, o choro só vale enquanto Deus não vira uma página. Há processos em nossa vida que são dolorosos e é preciso que nós os enfrentamos e no meio desses processos nós choramos. Mas há um momento em que Deus vira a página, há um momento em que Deus começa a fazer algo novo.
E quando Deus começa a fazer algo novo, nós precisamos nos esquecer dos argumentos do choro e nós precisamos nos fixar nos argumentos da esperança. Quem está comigo aí? Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 4 ele diz, há tempo de chorar. Mas você quer receber uma boa notícia? Há tempo de rir. Há tempo de prantear, mas também há tempo de saltar de alegria. Por que choras? Por que choras? Eu sempre sou muito edificado quando leio o Salmo 116. No Salmo 116, há uma afirmação do salmista. Ela é a afirmação central desse texto poético. E ela é repetida 2 vezes durante o Salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse homem de Deus se via completamente sem forças, abatido. E ele está questionando, ele está conversando consigo mesmo. Quantos aqui conversam sozinhos? Faz bem às vezes, sabe? Só não deixa ninguém ver, tá? Ele está dizendo, porque eu me sinto tão abatido, tão abatido, tão abatido. Mas à medida em que ele vai abrindo o coração, nós vamos percebendo. No versículo 3 do Salmo 116, ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entender isso. Lágrimas são excremento, não alimento. Lágrimas são uma forma de nós colocarmos para fora aquilo que não nos serve. Alguém está entendendo essa figura? Pelas lágrimas, pelo choro, nós nos livramos, pelo menos deveria ser assim, daquilo que nos está afetando. Lágrimas são excremento, não alimento. Mas há um problema quando nós começamos a nos alimentar das nossas lágrimas. Quando nós nos entregamos ao pranto fora do tempo. Quando nós permitimos que a nossa alma fique presa a uma perda, a uma decepção, a uma vergonha, a uma dor. E não percebemos o que Deus está fazendo novo. Maria Madalena chorava a morte do seu Senhor. Ela queria apenas um corpo para honrá-lo, mas Jesus estava ali, vivo. E a princípio ela não reconhecia. Muitas vezes as lágrimas, elas turvam a nossa visão. E por causa do sofrimento nós não enxergamos o que Deus está fazendo. E então Jesus lhe pergunta, por que choras? E ela ensaia uma explicação. Mas então o Senhor lhe diz, Maria. Maria. E aquela voz, a aparência de Jesus é diferente. Ele agora tem um corpo glorificado. É tão diferente do que ela sempre conviveu. Mas a voz, Maria. E os seus olhos são limpos por aquela voz. E ela consegue enxergar que a morte havia perdido para a vida. Por que choras? Por que choras? Por que choras? Será que não há pessoas que estão chorando há mais tempo do que deviam? Estão presas num capítulo que Deus já fechou em suas vidas? O Espírito de Cristo está
invadindo o seu quarto, quem sabe até a sua solidão. O Espírito de Jesus está te envolvendo aqui nessa noite, no meio de tantas pessoas. E Ele está perguntando: por que choras? Eu já comecei algo novo. O tempo de chorar passou. É hora de olhar para frente e se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Por favor, fiquem em pé.